Olá pessoal, eu decidi gravar mais algumas resoluções com base nos exercícios que estão na nossa P2. Então, esse é o exercício 5 da lista do segundo bimestre, a lista que não era necessário me entregar. Então, a gente tem uma estrutura aqui, com uma articulação em C e um apoio simples em A. Quando a gente fala articulação, significa que tem uma força em Y e uma força em X, como eu fiz aqui no meu diagrama de corpo livre. C2 é a minha força em Y, C1 é a minha força em X. Quando é um apoio simples, né, um rolete, ele tem força em apenas um sentido, né, ou em X ou em Y. Nesse caso aqui, como é uma estrutura fixa na parede, né, na lateral aqui, vamos imaginar que aqui seja uma parede, ela tem força apenas em X. Então eu desenhei aqui a estrutura com as forças de 4 e 2 kN e as distâncias. A primeira coisa é a gente determinar as forças externas. Então as forças externas são o que? A1, C1 e C2. Eu vejo aqui de cara que se eu fizer o somatório dos momentos em relação ao ponto C, eu vou conseguir definir A1. Então eu fiz ele aqui no cantinho na esquerda, né? Vejam que eu supus que a minha força A1 é da direita para a esquerda. Então o somatório dos momentos em relação a C, A1 que está para cá e gira o ponto C no sentido horário, por isso negativo, vezes 3, que é essa distância aqui, distância perpendicular de A até C. Menos 4 vezes 2, 4 que é essa força aqui, vezes 2 que é a distância perpendicular dela até o ponto C. Também negativo porque gira o ponto C no sentido horário. E menos 2 vezes 4, que é essa força aqui, vezes a distância toda de 4 metros. Então tudo isso tem que ser igual a zero. Fazendo essa conta, vocês vão achar que o A1 vale menos 5,3. Aí eu escrevi aqui, ó. Esse negativo ele significa que o A ele está da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda como eu supus aqui. Então isso a gente tem que considerar esse sinal porque o A1 interfere em outros cálculos, né? Ou já inverter logo o lado dele. Vamos aqui, ó, nessa parte. Então eu tenho que o somatório das forças em X da estrutura toda é igual a zero. Então percebam que eu mantive o A1 com sinal negativo, porque se eu supus que ele está da direita para a esquerda, ele é negativo em X, né? Menos C1, que, como vocês podem ver aqui, eu também supus que ele está da direita para a esquerda. Então, menos um menos o outro igual a zero. Como o meu A1 é negativo, eu repito o sinal aqui, e no final o C1 vai ser igual a 5,33. Por fim, eu faço aqui o somatório das forças em Y da estrutura toda, e vou achar que C2 é igual a 6 kN. Então aí a gente parte para determinar o que o exercício pede, né? A intensidade das forças das 7 barras e, nesse caso aqui, pelo método dos nós. Então vamos pegar aqui primeiro o ponto B, que é esse ponto aqui, ele tem 2 barras e essa força externa de 2 kN. Então eu coloquei aqui meu alfa entre as 2 barras, né? E calculei ele aqui, ó. Eu já falei para vocês, mas volto a frisar que quando a gente faz o cálculo do ângulo, a gente utiliza as distâncias. Então eu tenho certeza que vocês conseguem identificar esse triângulo retângulo aqui, que vai de A, B e C, né? De A até B, de B até C, de C até A. Esse triângulo retângulo ele tem um lado que equivale 3 e outro lado que equivale 4.
como eu coloquei meu ângulo aqui, entre BE e BD, o meu cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é 4. Então, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Função alfa, a gente vai achar que esse ângulo é 36,87 graus. Aí a gente segue com as determinações de somatório de força em y igual a 0, somatório de força em x igual a 0. Por que eu faço primeiro o somatório das forças em y? Percebam que eu tenho duas incógnitas aqui. Eu tenho a força na barra BE e a força na barra BD. Entretanto, a força na barra BE ela está apenas em x. Então, se eu fizer o somatório das forças em y, eu fico apenas com uma incógnita. Desse modo, eu coloco aqui que menos 2, porque ele está descendo, menos FBD, porque também está descendo. Só que a FBD não é uma força exatamente no eixo Y, então eu preciso decompô-la. E como eu faço a decomposição? Ora, se eu peguei o ângulo oposto, né, FBD em Y vai estar aqui, exatamente em cima de B2, né, de 2. Então, eu faço o seno, aquela regrinha básica do seno do ângulo. Então, FBD vai ser igual a menos 2 dividido pelo seno de 36,87. A gente vai achar que a força FBD é menos 3,33 kN. O menos, como vocês já sabem, significa que é uma força de compressão. Ainda me resta uma incógnita aqui. E eu faço o somatório das forças em x. Como as duas estão para a esquerda, ambas vão ser negativas, percebam. Menos FBE, menos FBD, só que o FBD eu preciso decompor, e a decomposição dele é o cosseno de 36,87. Fazendo essa conta, vocês vão achar que FBE equivale a 2,66 kN positivo. Então, a gente diz que é uma força de tração. Seguindo, a gente tem mais alguns pontos. Afinal, o exercício nos pede todas as forças nas barras. São 7 barras. Então, eu peguei o ponto E, porque eu tenho duas incógnitas desconhecidas, né, que são FCE e FDE, porque FBE eu acabei de determinar aqui em cima. Olhando de cara ao ponto E, como ele tem apenas uma força em Y, a gente já diz que FDE é igual a 0. É uma barra irrelevante, é uma força nula. Seguindo, a gente faz o somatório das forças em X. Como FCE está para a esquerda e FBE está para a direita, essas forças vão ter o mesmo módulo, né? Então eu digo que FBE é igual a FCE. Como eu achei que FBE aqui em cima é 2,66 kN, o FCE também vale 2,66 kN. Seguindo, eu tenho mais o ponto C, e o ponto C ele tem uma outra barra na diagonal, e entretanto esse ângulo aqui é o mesmo, né? Vamos lá. FCE, FCD, voltando aqui na estrutura. FCE está aqui, FCD está aqui. Percebam que apesar de não termos um triângulo retângulo aqui claro, né, eu precisaria imaginar esse triângulo retângulo indo de C até D, passando e vindo até um ponto até aqui e depois subindo para B, mas a gente percebe facilmente que a inclinação é a mesma, né? A inclinação desse ângulo entre BD e BE é a mesma inclinação que esse ângulo entre CE e CD. Então, por isso, eu coloquei aqui θ, mas a gente pode considerar que é o mesmo ângulo de alfa, né? O mesmo valor de alfa. Então, vamos lá. Somatório das forças em X. Novamente, por que eu utilizo força em X? FCE eu já conheço, determinei no exercício anterior. C1 eu também determinei lá no início, no diagrama de corpo líquido da estrutura como um todo. Então, eu tenho apenas uma incógnita aqui em X. E eu preciso determiná-la para depois determinar FAC em Y. Então, vamos lá. Menos C1, porque está para a esquerda, mais FCE, porque está para a direita, mais FCD, vezes o cosseno, porque eu preciso decompor.
C1 eu já achei que é 5,33, só que esse sinal ele é da determinação e não do resultado, né? É o sinal porque C1 está para a esquerda, mais 2,66, que é o valor de FCE, mais FCD, que é a minha incógnita, vezes o cosseno de 36,87. Fazendo essa conta, vocês vão achar algo aí em torno de 3,34 kN. Como é positivo, força de tração. Bom, agora me resta só uma incógnita aqui nesse ponto. Eu faço o somatório das forças em Y e eu vou ter que C2, porque ele está para cima é positivo, menos FAC, está para baixo é negativo, menos FCD, que também está para baixo, só que eu preciso decompor, né? Ora, esse ângulo está aqui e para fazer FCD em X eu uso cosseno. Para fazer FCD em Y eu uso seno de 36,87. Então, fazendo esse cálculo, vocês vão achar que FAC é igual a 4 kN tração. Nos resta apenas uma força, né? E aí eu pego o ponto A, né? A única força que me resta é FAD. Eu pego esse ponto A, faço o somatório das forças em X. E o que é que eu tenho em X, né? Percebam que aqui eu já arrumei o FA1, o A1, né? Lá em cima eu tinha colocado que ele é da direita para a esquerda, aqui eu corrigi, desenhei ele aqui da esquerda para a direita. Então, o somatório das forças em X no ponto A, ele é FAD seno de beta, né? Sendo que beta é esse ângulo aqui entre o FAD e a vertical, entre FAC também, né, que está na vertical. Eu determino beta, percebam, beta, voltando, beta é esse ângulo aqui, ó, entre FAD e FAC. Aí é fácil ver o triângulo retângulo aqui, que vai de A até B, C e depois D, só que com os catetos invertidos, né, em relação ao meu ângulo alfa. Então, considerando o ângulo que está aqui em A, o meu cateto oposto é 4 e o adjacente é 3. Então, fazendo aqui, tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, então achar que beta é 53,3. Ou também a gente poderia ter feito o somatório, né, dos ângulos. Né? A gente sabe que o somatório dos ângulos dentro de um triângulo é 180, então era só fazer também 90 menos 36,87, que foi achado anteriormente, vai dar aqui o 53,3. Bom, fazendo o somatório das forças em X, a gente tem que o FAD seno de 53,13 mais 5,33, que é o A1, né? A gente vai achar aí que FAD é igual a menos 6,66 kN. O negativo significa que a tração, eu fiz um resuminho aqui, na prova de vocês tem lá uma tabelinha para vocês preencherem, por gentileza, para facilitar a correção, né? Óbvio que eu vou ver a resolução, mas isso facilita a gente ver o resultado, né, como um todo. Então, foi me pedido o valor das 7 barras. FBD está aqui, FB aqui, são duas. FD é um valor nulo, FC também foi encontrado, FCD também encontrado com o ponto C, FAC também e por fim FAD. Todas as barras encontradas e os tipos de forças, né? Compressão ou tração também determinados nesse exercício. Seguindo aqui, pessoal, na nossa prova lá, tem também acho que é o exercício mais longo, vamos dizer assim, que é o segundo que eu peço para vocês definirem as forças em 13 barras. Aí eu peguei esse exercício aqui que estava nos exercícios que vocês fizeram
pelo portal, né, no questionário, para a gente atribuir aqueles 25 pontos. Na minha ordem aqui, esse é o exercício 4 do questionário, mas o questionário lá pelo portal ele altera as ordens, então pode ser que tenha sido outro aí para vocês, mas é o exercício que tem a treliça aqui com uma força de 10 kN aqui em C e uma força de 15 kN aqui em F, e é pedido para definir, para utilizar o método dos nós e definir apenas as forças nas barras AC, CE e CF. AC, CE e CF. Eu peguei esse exercício e para resolver aqui eu aumentei ele um pouco. Primeiro eu faço a parte que é pedida lá no questionário do portal e depois eu resolvo faço as forças em todas as barras para demonstrar aí para vocês que é possível fazer o somatório fazer a definição de todas as forças pelo método dos nós. Então vamos lá. Aqui eu fiz meu diagrama de corpo livre, né? Faltou aí só os pontos, né? Mas temos aqui que o somatório dos momentos em relação a B ele tem que ser igual a zero. Então a gente tem menos AY, porque AY gira o ponto B no sentido horário, vezes 21, que é toda essa distância aqui, mais 10 vezes 14, 10 é essa força aqui, e é positivo porque gira no sentido anti-horário. 14 é a distância aqui, né, entre C e B, na perpendicular aqui, distância de 7 mais 7, 14. E 15 vezes 7, que é esse 15 aqui, girando o ponto B no sentido horário, também positivo, vezes 7, que é a distância. Fazendo essa continha aqui, vocês vão achar que AY é igual a 11,67. Como o exercício que está lá no questionário, ele me pede, reforçando, AC, CE e CF, de novo, AC, CE e CF, eu nem determinei o BY aqui, porque ele não influencia nessas barras, né? Mais para frente vocês vão ver que quando eu quero determinar todas as forças eu preciso defini-lo. Eu também não defini aqui o AX porque olhando para a estrutura, logo de cara a gente percebe que é uma única força em X, e quando a gente tem só uma força em X ou em Y, essa força ela é nula, né? Evidentemente. Então, seguindo, eu pego de novo AC, CE e CF, eu pego o ponto A. A gente já tende a vir direto aqui no ponto C, né? Pegar o ponto C e fazer você está me pedindo essas três aqui, vamos direto aqui para o ponto C e fazer todas. Mas, se a gente pegar o ponto C, nós vamos ter três incógnitas em Y, né? AC, CE e CF. E a gente vai ter também três incógnitas em X, que é CD, CF e AC. Então eu preciso ir reduzindo essas incógnitas. E como que eu faço isso? Começo pelo ponto A. O ponto A ele tem três forças e apenas uma incógnita em Y. Então, esse ângulo alfa aqui, ele tem como triângulo retângulo cateto oposto 10, cateto adjacente 7. Então, eu fiz aqui o cálculo da tangente e achei que o ângulo equivale a 55 graus. No ponto A, o somatório das forças em Y é igual a zero. E o que eu tenho em Y? AY mais FAC seno de alfa. AY e AC. AY eu defini que é 11,67, então AY é igual a menos FAC seno de 55, FAC 14,25 kN negativos, por isso
compressão. Como o exercício não pede FAE, eu não fiz aqui, mas citando novamente, eu vou fazer todas as barras, que é um exercício muito parecido com o que a gente tem na prova, né, na P2. FCE. Se a gente pegar aqui esse ponto E, a gente percebe que ele tem 3 barras, né? AE, EF e CE. E a gente percebe que apenas uma dessas barras está em Y, está na vertical. Então a gente de cara já percebe que essa barra tem uma força nula aqui no ponto C. Então, considerando o ponto E, né, a gente percebe que só tem uma força e por isso FC é igual a zero. Por fim, temos aqui o ponto C com várias incógnitas, porém apenas com uma incógnita em Y, já que eu sei o FAC e eu sei o FCE. Então, como que fica isso daí? Menos FCE, que está aqui, apesar de ser zero, eu coloquei ele aqui. Menos 10, que é uma força externa, dada no enunciado do exercício. Menos FAC, que é essa força aqui, vezes o seno de alfa. E FCF, vezes o seno de alfa, que é o que eu quero determinar. A gente substitui aqui os valores, né? FCE é 0, o 10 já é uma força externa. O FAC eu já achei que ele vale menos 14,25 kN, então um sinal é da determinação, né, do somatório das forças em Y, e o outro sinal é de FAC. O seno do ângulo permanece, menos FCF, também o seno do ângulo. Fazendo essa continha, vocês vão achar que FCF igual a 2,4 kN. Então, a resposta do questionário lá no portal da FAEX é a que tem FAC 14,25 kN compressão, FCE 0, FCF 2,04 kN tração. Essa é a resposta, né? Para fazer um exemplo aí parecido com o que a gente tem na prova, eu continuei essa estrutura, continuei fazendo considerando aqui os nós, para determinar as forças em todas as barras. Percebam que a gente tem 9 barras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu já defini 3 e vou retomar o ponto A. Vou pegar de novo o ponto A aqui e determinar o meu FAE. Pelo ponto A, a gente tem que o somatório das forças em X é igual a zero, como em todos, né? Então, o FAC cosseno do ângulo mais o FAE tem que ser igual a zero. Vamos aqui. FAC cosseno do ângulo mais FAE igual a zero. Fazendo essa continha, a gente vai achar que FAE é igual a 8,17 kN tração. O ponto C, eu não determinei aqui o FCD. Por quê? Porque não era pedido lá no questionário do portal da FAEX. Entretanto, eu retomo ele aqui para definir o meu FCD. Então, o somatório das forças em X, temos FCD mais FCF cosseno de alfa, menos FAC cosseno de alfa. Vamos mostrar isso tudo aqui. Somatório das forças em X. FCD está aqui, FCF está aqui, eu preciso decompor, por isso eu utilizo o cosseno do ângulo. Ele é positivo aqui nessa FCF, positivo, porque ele está para a direita, né? Tudo que está para a direita em X é positivo. Tudo que está para a esquerda em X é negativo, por isso o FAC recebe o sinal negativo aqui e o cosseno do ângulo é para decompor. Desenvolvendo aqui, fazendo essa conta, né? Não esqueçam que o FAC é negativo, então um sinal é da fórmula, o outro sinal é do resultado, né? É da força. A gente tem que o FCD equivale a 9,34 kN compressão. 9,34 compressão. E eu sigo pegando os pontos que eu julgo ter menos incógnitas.
Dessa forma, eu pego lá o ponto B, que está aqui no cantinho, né? Voltando aqui na estrutura, ponto B que está aqui, ele tem um rolete aqui, então ele tem a força BY, a barra BD e a barra BF. O BY, como eu falei lá no começo do exercício, eu não determinei, porque para fazer o questionário do portal, ele era irrelevante. Entretanto, agora eu preciso desse BY, eu escrevi isso tudo aqui, né, lá no diagrama de corpo livre eu não o determinei, mas agora eu preciso fazê-lo. Então, esse somatório de FY aqui, pessoal, é da estrutura toda. Então, vamos voltar aqui na estrutura toda. O que é que a gente tem em Y? A força de 10, vou aqui no meu diagrama que é mais fácil. A força de 10, a força de 15, AY e BY. Então, eu vou fazer mais AY, mais BY, menos 15, menos 10, tem que ser igual a zero. Tá? Aqui. Mais BY, mais AY, menos 10, menos 15, igual a zero. BY igual a 13,33, que aí eu substituí aqui o AY, e fiz aqui 10, menos 10, menos 15, menos 25, BY igual a 13,33. Agora eu retorno aqui ao ponto B, determinação do ponto B. Eu tenho que BY mais FBD seno de alfa igual a zero. Está aqui. São as únicas duas forças que eu tenho em Y. O alfa, né, voltando aqui na estrutura, quando o ângulo está aqui, ele tem um cateto oposto igual a 10 e adjacente igual a 7. Quando o ângulo está aqui, é a mesma coisa. Cateto oposto igual a 10, cateto adjacente igual a 7. Então, a gente repete aqui essa definição. Fiz aqui no cantinho só para provar. Mas é o mesmo ângulo, né? A gente percebe que tem a mesma inclinação. Então, eu retomo aqui o ponto. E o que é que acontece? A expressão volta para cá. Menos 13,33, mais 13,33, que é o meu BY, mais o FBD seno de 55 tem que ser igual a zero. Então a gente vai achar que o FBD é igual a 16,27 kN compressão, né? Deu negativo. E ainda nesse ponto aqui eu tenho mais uma incógnita. Se eu fizer o somatório das forças em x, né, o FBD vezes o cosseno, FBD, porque em y ele é positivo, porque está para cima, mas em x ele é negativo, porque está para a esquerda. Então, menos FBD cosseno de alfa, menos FBF, porque também está aqui para a esquerda. Ora, um sinal aqui é da expressão, né, porque FBD está para a esquerda, o outro sinal é do resultado que a gente achou aqui. Vezes o cosseno, que é a sua decomposição em x, vai ser igual ao FBF. Eu acho que FBF é igual a 9,33 kN tração. Positivo, tração. Bom, então, definimos aí FBF e faltam mais duas barras. Quando eu pego o ponto E, só de olhar para ele, a gente já vê que FC é uma força nula, porque só tem essa força em Y. E a gente também percebe de cara, eu nem precisava fazer o desenho do ponto E, para saber que FAE é igual a FEF, pois são forças opostas, né? Elas têm sentidos diferentes. Então, como eu já achei que FAE equivale a 8,17 kN, eu apenas escrevo aqui essa expressão. Peço desculpas aqui, porque o certo aqui seria FAE negativo, né, porque está para a esquerda, e FEF positivo, porque está para a direita. O que eu escrevi aqui é como se multiplicasse tudo por menos 1, então o importante é saber que FAE é igual a FEF. Como eu já sei FAE, eu apenas digo que FEF é igual ao FAE. Para finalizar, a gente precisa definir a força F na barra FDF,
Então a gente poderia pegar tanto o ponto F quanto o ponto D, né, que é um ponto mais aqui em cima. Até o ponto D é um pouco mais fácil, que tem menos barras, menos forças, perdão. Mas o FDF ele está aqui em Y, né, e nós temos 3 forças em Y aqui nesse ponto F. Essas forças são FCF aqui no cantinho, FDF e 15 kN, que é uma força externa. Dito isso, precisamos escrever o seguinte: FDF, que é essa força aqui, mais FCF decomposta em Y, né? Por isso que eu escrevi aqui seno de alfa, menos 15, porque o 15 está para baixo. Então percebam, FDF para cima, FCF para cima, são positivas em Y. 15 kN força externa é negativa em Y. Substituindo aqui os valores, FCF eu já achei que é 2,04 kN, alfa eu já achei que é 55 graus, menos 15 eu repito esta força. Fazendo a continha, iremos achar que FDF igual a 13,33 kN. Então, pessoal, o que eu fiz com esse exercício é o seguinte: eu peguei um dos exercícios lá da lista que era para ser entregue. Na lista que era para ser entregue, é pedido, que aliás, que era para ser entregue, e vocês já fizeram, entregaram nesse último sábado, 13 de junho, era pedido a força de 3 barras que eu determinei aqui na primeira força, na primeira folha. Então eu achei que FAC é igual a 14,25 kN com pressão, FC é uma força nula, FCF equivale a 2,04 kN. Essa seria a resposta correta lá no questionário do portal. Como eu disse desde o começo, o que eu estou fazendo aqui nesse último vídeo é mostrar, dar uma base para todos os exercícios que estão na prova. Então, o segundo exercício da nossa prova, né, eu não sei, a questão 2, ela tem 13 barras e eu peço para vocês determinarem as forças em todas as barras. E o que eu quis fazer aqui, nesse nosso vídeo, nesse nosso exercício, é provar que a gente consegue definir pelo método dos nós todas as forças em todas as barras, independente do número de barras, óbvio, desde que seja uma treliça perfeita, né? Uma treliça com a quantidade de barras e de nós adequada, né? Enfim, é isso, pessoal. Então, pessoal, agora eu mudei a tela aqui. Relembrando sobre a prova, a P2, ela tem 3 exercícios para a gente definir a força nas barras pelo método das seções, que também é muito importante. O que eu queria que vocês gravassem sobre o método das seções, basicamente é o seguinte: quando eu peço para determinar as forças em uma barra, vocês têm que fazer um seccionamento na treliça de forma que essa barra que eu peço, ou essas barras cujas forças são pedidas, elas têm que ficar como se fossem forças externas na seção. Então, vamos nesse exercício aqui que ele pede as forças nas barras GH, GC e DC. Então, GH está aqui, GC é essa na diagonal e GC é essa daqui e DC é essa aqui embaixo. Então, eu faço um corte aqui, de modo que essas 3 forças, essas 3 barras, elas vão se tornar forças externas, tanto para essa seção aqui, né? Se eu pensar nessa, ou para essa seção que eu acho mais fácil, porque é menor. Então, quando a gente bota esse seccionamento aqui, essas barras têm que ficar como forças externas. Ó. Avancem para cá, por favor. Ó. Vocês vão ver aqui que meu seccionamento deixou GH como força externa, GC e DC. Dessa forma, primeiro a gente pensa onde vai ser o seccionamento
e depois a gente segue os passos já explicados, né? Somatório das forças externas na estrutura como um todo e depois o seccionamento e para fazer também os cálculos de momento e de forças, considerando sempre a estrutura estática, né? A estrutura em equilíbrio. Então, primeiro a gente pega aqui o diagrama de corpo livre da estrutura como um todo, faz, e o que a gente precisa achar, né? Se eu vou considerar esse seccionamento aqui, eu preciso achar E1 e E2, né? Então, fazendo o somatório dos momentos em relação a A, que está aqui desse lado esquerdo da treliça, eu vou conseguir achar o meu E1, que está lá do outro lado. Então, eu coloco todas as forças, né, vezes as distâncias. Então, a força de 120 vezes 2,5, que é a distância perpendicular aqui, menos 300, que é essa força aqui, vezes 5, que é essa distância. Perdão, isso, esse 300 vezes 5, depois esse 300 vezes 10 e esse 300 vezes 15. E1, né, vezes 20, que é essa distância aqui do ponto E até o ponto A, e o 120, que é essa outra força aqui, vezes 2,5, que é a distância perpendicular entre os pontos F e A. Feito isso, com todas as forças, seus respectivos sinais, né? Sempre lembrando que 120 gira o ponto A em sentido anti-horário, por isso é negativo. 300 gira no sentido horário, por isso negativo. Perdão, 120 é positivo porque é anti-horário. 300 é horário, por isso negativo aqui. 300, horário, outro negativo, mais um 300 em sentido horário, mais um negativo. O E1 vai girar no sentido anti-horário, por isso positivo, e o 120 também negativo, porque é sentido horário. Feito isso, vocês vão achar que o E1 equivale a 450. Fazendo o somatório das forças em X da estrutura toda, a gente tem três forças em X, né? Que são esse 120 para cá, esse 120 para cá. E como essas duas forças se igualam, né, em sentidos opostos, a gente já percebe que o E2 é igual a zero, porque não tem mais nenhuma força em X. Então, menos 120, que é esse daqui, mais 120, que é esse daqui, mais o E2, que está aqui, igual a zero, a gente vai achar que o E2 é igual a zero. Por que eu não achei o A1? Porque se eu vou fazer o seccionamento aqui, ele é irrelevante para o meu cálculo, ele é irrelevante para a minha secção, minha seção, né? Então, eu fiz o seccionamento aqui, já determinei aqui alfa, que é o ângulo entre GH e GC, sendo que o cateto, esse ângulo está aqui, né, bem aqui em cima. O cateto oposto dele é essa distância aqui, que é 2,5, e o cateto adjacente é essa distância aqui, que equivale a 5. Então, 2,5 sobre 5 dá meio. O meu ângulo alfa equivale a 26,56 graus. Feito isso, a gente vai precisar achar essas três forças que nos é pedido no exercício. Então, precisa achar GH, GC e DC. Se eu anular GH e GC, aqui no ponto G, eu fico só com uma incógnita. Então, por isso eu faço o somatório dos momentos em relação a G para achar a força DC ou CD. Então, o somatório dos momentos em relação a G, ele é o quê? Ele é a força de DC vezes 2,5, que é essa força vezes a distância, mais 450 vezes 5, que é essa distância. DC gira no sentido horário, por isso negativo. 450 gira no sentido anti-horário, por isso positivo. Professor, mas por que você não considerou essa força aqui de 120? Qual a distância perpendicular desse ponto até GH? É zero, porque o ponto está aqui e a força está da esquerda para a direita. Se essa força estivesse para cima,
aí sim nós teríamos a distância perpendicular de 5. Como essa força está no mesmo sentido aqui do ponto, ela está puxando o ponto, né? Ela não está fazendo torque, não está fazendo nenhum movimento perpendicular. Então, a gente não considera essa força para o momento. Continuando aqui, fazendo a continha, vocês vão achar que DC é igual a 900 kN, né? 450 vezes 5, dá aqui os dois 250, dividido por 2,5, 900 kN tração. O segundo passo, após o seccionamento, né, após definir a seção, é a gente achar a força nas outras duas barras. Olhando de cara aqui, eu percebo que eu tenho duas forças em X, porque o GH está em X e o GC também. E apenas uma força em Y, porque o GH não tem decomposição em Y, ele está exatamente no eixo X. Então eu faço o somatório das forças em Y para achar GC, e depois que eu já achei o GC, eu consigo achar o GH. Então a gente pensando sempre na redução das incógnitas, né? Então o somatório das forças em Y é o que? Menos 300, que está aqui, né? É uma força negativa. Mais 450, que está aqui, está para cima, então é uma força positiva. Menos o GC, porque ele está para baixo, só que eu preciso fazer a decomposição em Y. Por isso, o seno de alfa. Fazendo a conta aqui, 450 menos 300 dá 150. Passa para lá positivo esse GC aqui, o seno volta dividindo. Fazendo a conta, vocês vão achar que GC equivale a 335,47 kN tração. E por fim, sobra apenas aí uma força, que ela está apenas em X, então por isso eu faço o somatório das forças em X da seção para determinar o GH. E o que é que eu tenho em X aqui? DC negativo, porque está para a esquerda, 120 positivo, porque está para a direita, GH negativo, porque está para a esquerda, menos GC também negativo, porque está para a esquerda, só que com a sua decomposição, por isso o cosseno de alfa aqui embaixo. Substituindo os valores, DC é igual a 900, o 120 repetido, GH é a minha incógnita, GC 335,47, cosseno de alfa, que equivale a 26,56 graus, tudo isso igual a zero. GH equivale a 1080,07 kN, também tração, porque o sinal é positivo. Legal, pessoal? Então, mais um exercício resolvido, que é bem semelhante aí aos 3 últimos exercícios que a gente tem na nossa P2. Esse vídeo foi para ajudá-los com a P2, né? O prazo da P2 de vocês é até o dia 20 de junho. Eu peço que não deixe passar esse prazo, porque eu vou fazer aí uma correção rápida, né? Das provas, atribuir as notas rápidas, para vocês não ficarem esperando muito tempo, e até porque o meu prazo é até o dia 22 de junho. E o prazo da prova de vocês é até o dia 20 de junho. Lembrando que a gente tem mais uma aula no dia 20, sábado.